Então, bom dia a todos e todas que estão acompanhando, né, a gente nessa escola bíblica. Já falei bom dia para quem está aqui conectado com a gente, né? Nós estamos hoje no dia 14 de novembro de 2021, então para você que vai ver aí depois, remotamente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós sempre começamos as nossas aulas com um quiz, então a gente vai fazer da mesma forma hoje. Vou projetar aqui o nosso quiz para a gente poder, então, relembrar um pouquinho da nossa aula, da semana passada, né? Alinhar alguns saberes, alguns conhecimentos, para que a gente possa dar continuidade ao estudo desse texto de Colossenses, que é nossa proposta para hoje. Então, deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento. Então, a gente tem aí estudado desde março, desde o comecinho do ano, as cartas de um prisioneiro, né, que é epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Nós estamos aí nessas duas aulas finalizando Colossenses, que é a terceira dessas cartas, e depois nas duas aulas seguintes nós vamos estudar a epístola, o bilhete de Paulo a Filemão. Então, na semana passada nós estudamos do capítulo 3 até o verso de número 17 do capítulo 3, né? Então nós vamos fazer o quiz sobre essa parte aí do texto que nós estudamos na semana passada. A gente tinha como tema, né, o senhorio de Cristo na vida prática. Então vamos às questões, né? A nossa primeira questão, valendo um galardão, é a seguinte: quando Paulo exorta os colossenses a fazerem morrer as coisas terrenas, ele, letra A, incentiva um sentimento de superioridade, dizendo: vocês agora são melhores. Letra B, incentiva a humildade, dizendo: ó, vocês antes viviam assim. Incentiva a condenação dos que não creem, dizendo: morte a quem vive assim. Ou incentiva um conformismo, dizendo: tudo bem viver assim. Não, acho. Vamos lá, deixa eu ver aqui as respostas, né, para acompanhar. Bastante gente já respondeu. Vamos ver se vocês estão certas e certos, né? A resposta correta é, valendo um galardão, incentiva a humildade. Embora ele diga que a ira de Deus recai sobre aqueles que praticam, né, as coisas terrenas, ele relembra, né, os irmãos e irmãs da cidade de Colossas que é necessário ter humildade e compreender que nós antigamente vivíamos dessa forma. Antigamente nós tínhamos essas práticas, né, até que Cristo nos libertou dessas práticas. Então vamos lá, agora valendo 2 galardões, a nossa segunda questão. De acordo com Russell Shedd, né, que é o autor do livro que a gente usa como base aqui, o livro Epístolas da Prisão, as coisas descritas nos versos 8 e 9, que a gente precisa abandonar, né, do capítulo 2, se referem, letra A aspectos relacionais ligados principalmente à comunicação, B, a aspectos judiciais ligados exclusivamente à salvação, a letra C, aspectos relacionais, mais ligados exclusivamente à vida sexual. Ou letra D, aspectos eclesiásticos ligados apenas ao convívio na igreja. Então, quando ele fala para nós abandonarmos as coisas terrenas, né, ele fala de maledicência, ele fala de libertinagem, ele fala de alguns termos, ele está falando do quê? Né, segundo o Russell Shedd. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Essa está mais difícil um pouco, né? Solange já respondeu. Jaque também.
Mais alguém? Então, valendo 2 galardões, né? De acordo com Russell Shedd, as coisas terrenas descritas nos versos 8 e 9 do capítulo 2 referem-se a letra A, aspectos relacionais ligados principalmente à comunicação. Ele até fala, né? Desses aspectos que ele trata, ele fala da questão da linguagem obscena, né? Que é a linguagem afrontosa, ele fala de linguagem agressiva também, de agressividade, né? De ira em contenda na comunicação. Então, segundo Russell Shedd, são aspectos relacionais ligados principalmente à comunicação. Muito bem. Vamos lá para a nossa terceira questão, valendo 3 galardões. Quando Paulo escreve sobre a velha e a nova humanidade, ele afirma que, letra A, vocês já se despiram da velha, mas vão se despir da nova. Letra B, vocês vão se despir da velha, mas já se revestiram da nova. Letra C, vocês vão se despir da velha e se revestirão no futuro da nova. Ou letra D, vocês já se despiram da velha e já se revestiram da nova. Então, quando Paulo fala sobre a velha e a nova humanidade, você já se despiu da velha e vai ainda no futuro se revestir da nova. Você vai ainda no futuro se despir da velha, mas já se revestiu da nova humanidade. Vocês vão no futuro se despir da velha humanidade e no futuro também se revestir da nova humanidade, ou vocês já se despiram da velha e se revestiram da nova humanidade. Aqui é muito cuidado com os tempos verbais, né? Se foi no passado ou se foi no futuro, cada um desses fatos aí. Se eles já aconteceram ou se eles vão acontecer. Jaque respondeu, Solange respondeu, Sueli também, Dida também. Vamos lá. Estão certas dessa resposta? Quando Paulo fala da velha e da nova humanidade, ele está afirmando o quê? A resposta certa é a letra D. Vocês já se despiram da velha humanidade, já se revestiram da velha humanidade, dessa velha humanidade que vai se desenvolvendo, é claro, mas nós já nos revestimos dela também. Então isso já aconteceu em Cristo Jesus, esse se despir da velha humanidade, se revestir da nova humanidade. Muito bem, ó, 100% de aproveitamento, o pessoal está nas questões aqui. Ó. Vamos para a nossa quarta questão, então, valendo 4 galardões, como a gente costuma brincar. No verso 11, Paulo diz, letra A, Cristo é tudo e está em todos. Letra B, Cristo é tudo e está acima de todos. Letra C, Cristo é todos e está acima de tudo. Ou letra D, Brasil acima de tudo, Cristo acima de todos. O que Paulo diz no verso 11 do capítulo 3 de Colossenses? A, Cristo é tudo e está em todos. B, Cristo é tudo e está acima de todos. C, Cristo é todos e está acima de tudo. Ou D, Cristo, Brasil acima de tudo e Cristo acima de todos. Solange já respondeu, Jaque já respondeu. Mais alguém? Boa, Nath. Boa, Nath já respondeu também. É outra pessoa que falou, exatamente, Nath. A letra D, isso, a Nath falou da letra D. Vamos lá. Paulo disse o que, então? A Sueli já respondeu, a Dida respondeu também, a Natália. Então, vamos lá. Paulo disse o seguinte, no verso 11 do capítulo 3. Ele disse, Cristo é tudo e está em todos. Essa foi a frase que Paulo utilizou no verso 11 do capítulo de número 3 de Colossenses. Nossa última questão, valendo 5 galardões.
Sobre paz e amor de Cristo, Paulo afirma que, letra A, é coisa de hippie, paz e amor. Letra B, a paz deve ser juiz em nossos corações e o amor é o elo perfeito. Letra C, é melhor ter razão do que paz e amor. Ou letra D, paz e amor são aspectos a serem vividos somente na Nova Jerusalém. Solange, Jaque e Sueli já responderam tão rápidas, a Dida também. Natália também. Mais alguém? Estão certas disso? Sobre paz e amor, Paulo afirma que, letra B, a paz de Cristo deve ser o juiz em nossos corações, e o amor que a gente deve buscar acima de tudo, né, é o elo perfeito. Ó, a Jaque estudou durante a semana, não veio na aula passada, a Jaque, vou entregar a Jaque aqui, né, mas ela estudou durante a semana, né, então ela fez aí o processo de recuperação de aprendizagem. Parabéns, pessoal, vocês foram muito bem aí na resposta das questões. Então vamos agora, né, deixa eu só fechar aqui o slide do quiz e iniciar então a nossa aula, né, a nossa aula hoje tem como tema o senhorio de Cristo, né, de acordo aí com o Russell Shedd, a gente vai discutir se é isso mesmo ou não, no lar e no serviço, né. A proposta é nós estudarmos do 3,18 até o 4,6. Porém, eu acho que nós só vamos conseguir chegar até o 4,1, porque está bastante desafiador nessa aula, então eu foquei mais nessa parte. Né? A gente tratou os assuntos que falam aí do 2 até o 6, nós já tratamos em outras epístolas de Paulo. Então a gente vai focar aí do 3,18 até o 4,6, tá? Só que assim, antes da gente começar a fazer a leitura do texto, antes da gente começar... Eu até vou fazer a leitura, mas antes da gente começar a conversar do texto, eu vou fazer a leitura e depois quero trazer um apontamento para vocês de algumas coisas importantes da gente pensar antes de ir propriamente para tirar as conclusões do texto, né? Então eu vou acessar aqui a minha Bíblia, vou ler até o capítulo 4, verso 1, né? Então vou ler do 3,18 até o capítulo 4, verso 1, que vai ser o nosso pano de fundo para a nossa conversa aqui, tá? Então a gente terminou o verso 17, né, na semana passada, dizendo assim, né, Paulo escrevendo assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí o nosso tema de estudo começa aqui, ó como é complicado. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E aí o capítulo 4, verso 1 diz: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Então essa é a temática que a gente esse é o pano de fundo que a gente vai estudar hoje. E aí, antes da gente começar a conversar sobre o texto, até porque é um texto bastante complicado, eu sempre gosto, quando a gente vai tratar desses assuntos que são bem espinhosos, digamos assim, da gente relembrar de alguns aspectos, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, para estudá-la, a gente precisa levar em conta a análise do contexto, né, em que aquele texto bíblico foi escrito. Então a gente precisa, primeiro, entender o que esse texto significava para a sociedade, para as pessoas para as quais ele foi escrito originalmente.
lá na década de 60 do primeiro século, né, depois de Cristo. Então, a gente tem que primeiro fazer essa compreensão do contexto para fazer a aplicação desse texto para o nosso tempo. Existem situações que são comparáveis e a gente consegue, nesse processo, né, o estudo do texto lá, naquela época que a gente costuma chamar de exegese, né? A gente estuda o texto naquela época, e se for algo comparável com o nosso tempo, a gente traz para o nosso tempo, e aí é um processo chamado hermenêutica, né? Porque Herme de Hermes, né, o deus grego que comunicava, então é trazer de lá para cá, seria hermenêutica. E aí, quando a gente vai avaliar o contexto, a gente precisa levar algumas questões aqui, alguns aspectos em consideração. Tá? O primeiro deles é a gente levar em conta o aspecto que a gente chama de aspecto de contexto, né, que a gente chama de contexto histórico. Ou seja, qual era o contexto histórico, né, quando esse texto foi escrito. No nosso caso aqui, era um contexto histórico do Império Romano. Então, vivia-se, a gente já falou lá quando começou a estudar a introdução, né, a essa carta, vivia-se aqui sob o domínio dos romanos, né, então a gente tinha um grande império acontecendo no mundo, né, pelo menos no mundo conhecido, né, historicamente na época, no mundo conhecido nessa centralidade europeia aqui, né, então o Império Romano era o maior império da época, que dominava boa parte do mundo, como a gente viu na aula passada, e esse império, a base da sociedade era esse império. Então, os direitos das pessoas, as relações em sociedade eram fundamentadas com base nesse contexto histórico. Fora desse contexto histórico, a gente precisa entender também o contexto cultural, qual era a cultura da época. Lembrem-se que o Império Romano é um império posterior ao Império Grego, então existe uma cultura ali helenista, né, de cultura basicamente grega, que os romanos se apropriaram quando eles substituíram, digamos assim, o Império Romano. Então a gente tem uma cultura helenista, né, inclusive na questão religiosa, de culto a divindades greco-romanas, de cultura greco-romana, de ciência se desenvolvendo dentro do aspecto grego e romano. Outro aspecto que é importante a gente tratar também é o aspecto linguístico, né? A língua em que esse texto que nós estamos estudando não é uma língua viva hoje, né? O grego antigo, né? Que é chamado de grego koiné, que é o grego comum da época, então é escrito em grego, as palavras são em grego, então a gente vai ver mais lá na frente, ó, que Paulo, inclusive, faz um joguinho de palavras que pra gente nem parece rimar, nem parece ser um jogo de palavras, mas quando você olha no original parece, então isso traz alguns sentidos que a gente precisa trazer quando olha para essa análise do contexto, né? Essa questão linguística. Também a questão geográfica, né? A gente já tratou isso, né? Onde ficava a cidade, como era a localização do lugar em que a gente está tratando. E uma coisa que é muito importante, vai ser muito importante na aula de hoje, é o contexto social. Por quê? Hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos que a gente tem a tendência de trazer para o nosso tempo de hoje, sem fazer o que a gente costuma chamar do entendimento de como era o aspecto na época. Então nós vamos conversar hoje um pouquinho, primeiro para a gente começar a discutir os textos, já que a gente fala aqui de vida em família, né, e também dessa questão da escravidão, de como essas situações aconteciam na sociedade romana. Então, quando a gente fala em família, quando a gente fala em casamento, qual era a ideia que as pessoas que vivenciavam o Império Romano tinham desse contexto? Tanto da família, quanto das relações, que aqui a gente tenta forçar um pouquinho de relações de trabalho, mas que na verdade era a questão da escravidão. Então a gente precisa ter esse pano de fundo quando a gente for conversar sobre esses aspectos, né? Essa questão social. Como era a sociedade romana? A gente precisa entender bastante isso. Como era um casamento na época do Império Romano. A gente nem pode tratar o casamento do aspecto judaico, por exemplo, porque a igreja de Colossos, né, em Colossenses, da igreja em Colossas, né, era uma igreja predominantemente gentia, ou seja, predominantemente não judia, né, não hebreu. Então, o contexto é diferente, inclusive, do contexto original de Paulo. E a gente precisa ter um olhar para isso, para entender como as coisas funcionavam, tá? E aí, a gente, então, como a gente estava falando aqui, a gente partiu do verso 17, né, em que Paulo fala: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo,
dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí, terminando esse verso 17, Paulo vai então para o verso 18. Já começa com algumas questões práticas, bem práticas, voltadas para a vida social, falando inclusive do papel das esposas, né, em relação aos maridos no casamento. E aí o que acontece? Para algumas pessoas, para alguns autores, principalmente esse primeiro autor que eu coloquei aí, que é o Masson, né, que é um autor francês, eu não li o original, tá, pessoal? Eu li no livro do Ralph Martin, né, que fala que é uma introdução a Colossenses e Filemon, introdução e comentário a Colossenses e Filemon. Alguns autores, entre eles esse Masson, né, Masson, que é francês, né, Masson, eles dizem o seguinte, que aparentemente a gente tem uma lacuna aqui, né, falta conexão entre o verso 17 e o verso 18, ou seja, para alguns autores, entre eles esse que a gente citou, parece que Paulo muda de assunto do nada, assim. Ele está falando tudo o que vocês fizerem, seja em palavra e em oração, façam em nome do Senhor Jesus, e dando por meio dele graças a Deus Pai, e já começa falando de esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Né? Então, alguns autores falam dessa aparente falta de conexão. Eu, particularmente, não penso assim. Eu acho que há uma conexão, porque Paulo fala tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, e começa a dar alguns exemplos práticos, né? Do que é fazer em nome de Jesus essas coisas, seja em palavra ou seja em ação. Então, para mim, não tem essa desconexão, mas quem sou eu, né, na fila do pão, diante de gente que estuda a Bíblia há muito tempo? E aí, autores dizem que essa falta de conexão, alguns autores dizem que essa falta de conexão pode ser que Paulo tenha aqui adicionado, né, um texto que não é autoral de Paulo, ou seja, não é Paulo quem diretamente escreve. É um texto que é uma adaptação, tá, de alguns conselhos práticos, né, que eram comuns no mundo grego, de origem histórica, né, de como viver em família, de como viver nas relações, né, então, e esses autores dizem que é o mesmo que acontece, por exemplo, em Efésios a partir do 5:22, né, 1 Timóteo capítulo 1, também no capítulo 6, Tito no capítulo 2, 1 Pedro. Ou seja, são algumas diretrizes que eram comuns na época, algumas receitinhas de bolo de comportamento, que Paulo se adaptou dessas informações e foi trazendo para o ambiente, ou para o contexto cristão da época. Então, há essa discussão, né, na teologia de que essa parte, né, do verso 18 até o capítulo 4, verso 1, seja aí um compêndio que Paulo fez dessas máximas populares, como se fossem provérbios gregos, né, que ele adaptou para a questão do cristianismo. Né? Lembrando que Paulo citava outros autores, ele citou o autor epicureu na carta dele aos Coríntios. Então, Paulo era uma pessoa muito culta, muito estudada, que trouxe sabedoria da cultura grega, até porque é para pessoas dessa cultura que ele está escrevendo, para situar essa questão do fazer em nome de Jesus tudo aquilo que a gente faz em palavra ou em ação. Então, não é algo que Paulo originalmente desenvolveu, mas que ele adaptou de uma cultura já popular, né, de provérbios populares. E aí ele começa com esse texto aqui, que talvez seja um texto que traz muita complicação, né, dizendo mulheres, em algumas traduções esposas, que talvez seja a tradução melhor, né, eu estou utilizando a NVI, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Como ele começa aqui a direcionar, falando para as mulheres, né, para as esposas, depois ele vai falar para os maridos, depois para os pais, depois para os filhos, a gente vai primeiro aqui fazer um arcabouço de como era a família romana tradicional, digamos assim, entre aspas. Família tradicional brasileira, o pessoal costuma falar, né? Família tradicional romana, né? Então, eu vou trazer um paralelo aqui. Para isso, eu utilizei, tá, pessoal? Antes disso, aqui é a divisão que o Shed faz, tá, desse texto. Ele divide em duas seções, né? Uma parte voltada para o lar, uma parte voltada para o trabalho, mas aí a gente vai entrar numa discussão aqui depois. E aí, na parte da família, como a gente falou agora há pouco, que vai de 18 até o 21, ele trata esses 4 aspectos. Relação entre esposa e marido, relação entre o marido e a esposa, entre filhos e pais, e entre pais e filhos. Então, ele entra nesses versículos, 18, 19, 20, 21, nesses 4 versículos, ele vai tratar essas 4 relações. Né? Na verdade,
essa relação familiar nessas 4 dimensões, digamos assim. E aí, para entender isso, a gente precisa primeiro entender como era a família lá na época do Império. E aí a proposta que eu trago para vocês é tentar explicar isso. Para tentar explicar isso, pessoal, eu usei um livro chamado História da Vida Privada, tá? Do Império Romano até o ano 1000, desse autor, né, Paul Veyne, tá? Ele tem tradução em português, né, pela Companhia das Letras, né? É o volume 1 dele, porque ele vai trazer a história da vida privada em várias épocas da história, e esse volume 1 fala do Império Romano até o ano 1000 depois de Cristo, tá? Então, o autor traz para os seus leitores aqui, o Veyne, Paul Veyne, traz para os seus leitores uma perspectiva do que era a família nesse contexto do Império Romano. Então, a primeira coisa importante a gente entender da família no Império Romano é que o Império Romano era uma sociedade patriarcal. Como assim patriarcal? O homem era o senhor da família. O homem era importante, o resto não. Então, toda a questão familiar no contexto romano vinculava-se ali ao redor da figura do marido, do pai, da figura masculina da família. Então, era uma sociedade patriarcal, a gente já falou, a gente vai daqui a pouco ver de novo, né? Dentro da estrutura social dos romanos, as mulheres mal eram contadas. Inclusive, a mulher não era nem considerada nem senhora do lar, como a gente costuma brincar aqui. As mulheres são donas de casa, a mulher não era dona nem da casa. Né? Ela não chegava ao ponto de ser propriedade do marido, como acontecia com os escravos serem propriedade, mas elas não eram praticamente levadas em conta. Tá? Então, dentro desse contexto da sociedade patriarcal, né, do homem como figura mais importante, é claro que é um contexto extremamente machista, extremamente misógino, e é nesse contexto que Paulo escreve. E é nesse contexto que o Paulo vai escrever a respeito do casamento, inclusive. E aí a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente olha para os escritos de Paulo e imagina os casamentos do século XXI, que é o tempo que a gente vive, e tenta aplicar exatamente o que Paulo disse ao casamento do século XXI, algo que originalmente ele escreveu para um casamento do primeiro século da era cristã, no Império Romano, numa sociedade totalmente diferente da nossa. Então, cuidado que a gente precisa ter. Então, vamos entender como era o casamento nessa questão, nesse contexto do Império Romano. Então, primeira coisa importante, tá? As uniões civis, que a gente chama de casamento, né? As uniões civis lá no Império Romano, nessa sociedade patriarcal, eles não tinham esse enfoque muito da sacralidade do casamento, de ser algo sagrado, algo que Deus, ou no caso dos romanos, os deuses ordenaram. Então não tinha essa perspectiva sagrada que com o tempo foi se construindo a respeito do casamento. Então isso é importante a gente entender. Dentro disso ainda é importante a gente entender outro aspecto, né? Que as mulheres, as noivas, né? As mulheres se casavam muito jovens. Para vocês terem uma ideia, né? A faixa etária em que as meninas se casavam era entre 12 e 18 anos. Essa era normalmente a idade das noivas. Né? As mulheres era permitido casar a partir dos 12 anos, os homens tinham essa permissão a partir do 14, mas as mulheres normalmente se casavam entre 12 e 18, passou dessa idade, com perdão da expressão, ficou para titia. E os homens casavam entre 25 e 35 anos, embora houvesse autorização para casar a partir dos 14, em média eles casavam entre 25 e 35 anos. Então esse era o contexto das noivas, das mulheres que se casavam no Império Romano. Pode falar, Ana. Ô Lu, será que é por isso que no meio muçulmano, ou desses países, né, orientais que tiveram mais ou menos uma origem parecida, eles ainda mantêm essa questão do casamento com meninas? Pode ser que tenha mantido essa. Era uma prática comum em várias sociedades, né? Inclusive essa questão das noivas muito jovens, na cultura judaica também era comum nos tempos de Jesus. Maria, provavelmente, quando se casou com José, tinha provavelmente aí 13, 14 anos, provavelmente. Então, quando Jesus nasceu, a mãe dele tinha provavelmente entre 13 e 14 anos. Né? Então, a gente tem aí
essa cultura, né, que é diferente da nossa. E a gente precisa entender isso. Né? Ô, Lu, Pode falar, Amorinha. eu acho que a maturidade das pessoas naquela época eram maiores, que elas, vamos dizer assim, elas viviam um pouquinho mais, elas tinham muito sofrimento ainda naquela época. Então elas amadureciam muito mais rápido. Então as crianças ali já amadureciam rápido naquele tempo, né, dos tempos de hoje. Mas a gente precisa entender também que há uma questão aí presente de machismo que a gente tem até hoje nessa questão. Por que as mulheres amadureciam com 12 e os homens com 25? Positivo. Sociedade patriarcal, né? A gente vê muito isso, né? Quando o homem faz uma lambança, ele é um menino, tem só 35 anos. Mas a menina com 13 é uma moça, não pode estar se vestindo assim. Então, a sociedade patriarcal da época, a gente vê alguns reflexos hoje ainda. Mas vamos lá, Vinícius e depois Ana Lúcia. Tem que levar em consideração também, né, que a expectativa de vida na época era terrível. Então, a parte de procriar, pensando em sociedade, era uma coisa que eles colocavam uma prioridade muito alta. Então, homens mais maduros, etc., preparados principalmente para a guerra, etc., então, você ter 25 ou até 30 anos você já passou da expectativa lá. Então, a mulher, quando nascia, ela já era preparada, praticamente, para tomar conta do lar e ter filhos. Porque qualquer coisa que acontecia ali, tipo um surto de gripe, acabava com uma vila. A vila morria, acabava. Então, foi natural na história, não estou defendendo, tá? Foi natural na história essa parte de as mulheres muito jovens serem já esposas, etc., e os homens serem mais velhos para isso. Sim, sim. Boa lembrança, Vini, boa lembrança. Mas vamos lá, deixa eu ver pela ordem aqui. Ana Lúcia. Mas essa questão do que o Vi colocou, eu não entendi muito bem. Seria porque os homens morriam antes, que eles casavam mais velhos? Não, de maneira geral, a expectativa de vida era pequena, né? Então, as mulheres acabavam casando antes, casando muito cedo para ter essa capacidade de procriação e, consequentemente, você ter filhos, né? População masculina continuar presente para trabalho. Se a gente lembrar, inclusive, né? Jesus ficou órfão, né? José morreu, né? Jesus ficou órfão, muito provavelmente porque José era bem velho quando se casou com Maria, né? Certo. Aí o que eu ia falar também, isso daí também explica um pouco a questão da Bíblia não ter muito assuntos assim relacionados à pedofilia. A Bíblia não trata isso porque era muito comum mesmo a menina já ser tomada como esposa jovem, né? Então a pedofilia era algo que passava batido, não era tratado. Muito bem lembrado, Ana, muito bem lembrado. Dida? A questão da menina casar jovem, o Vinícius falou, ela já nasceu mulher, já era não ia ter infância, não ia ter aquela coisa de menina, ia ser preparada para esse casamento, né? Então, ela já tinha já eram esses rituais que ela ia viver, né, para estar preparada pelo casamento. Não tinha opinião própria, nem nada, né? E não tinha escolha, absolutamente nada, né? Então, era uma vida que ela não vivia, né? Foi traçada para ela, né? Muito bem, pessoal. Como é rico ter aula com vocês, né? O pessoal vai adicionando coisas, acrescentando coisas, é muito legal, isso mesmo. Então, essa era a percepção da mulher quando casava, muito jovem. Então, mal brincava de boneca, já estava casando na sequência. Até o brincar de boneca era um preparo para a maternidade, né? Como a Dida disse, nasceu para ser mãe, então vai ser mãe. Então, essa é a ideia. Aí outros aspectos interessantes, pessoal, quando a gente fala aí da família no contexto romano. O casamento, como eram as cerimônias do casamento. A gente tinha, na verdade, 3 tipos de cerimônia, né, no casamento. A gente tinha uma cerimônia que é um pouquinho parecido com o nosso hoje. Tinha a festa de casamento, tinha a cerimônia religiosa de casamento e tinha uma encenação do casamento.
tá? Os nomes em latim são esses daqui, ó. O confarreatio, que era a festa, né, que tinha pão, trigo que você comia, bebia vinho. O farrum, que era a festa religiosa. E o coemplio, que era uma encenação de venda. Por que de venda, pessoal? Porque a noiva era comprada. Você pagava um dote pela noiva. Então havia uma encenação dentro das cerimônias de casamento. Uma das cerimônias era essa encenação de como o noivo vai procurar o pai da noiva, como foi a negociação para ele comprar a sua noiva, para ele pagar o dote pela noiva. Então essas eram as cerimônias, né, que se tinham aí no casamento, tá? É parecido com o que a gente, tirando a parte aí da encenação, né, que a gente não tem. A Maite, não é muito a idade dela essa aula já, desculpa. A Maite no ano que vem já podia casar se ela fosse, se a gente estivesse nessa época da sociedade. Tadinha, verdade, Dida. Então, parecido com o que a gente tem hoje. A gente tem a questão religiosa, né, que seria a cerimônia religiosa, e tem a festa. Então, tem gente que é convidado só para a cerimônia religiosa e depois não é convidado para a festa. Tem gente que é convidado para um, não é convidado para o outro. Então, nessa época, tinha esses três tipos de celebração, né? A comida, a fartura da comida, a questão religiosa dos deuses romanos, normalmente, tá? E essa encenação de venda. Maite, como a Dida colocou, Maite, fica tranquila, não é mais assim, graças a Deus, tá? Graças a Deus não é mais assim. E aí, aqui. Pessoal, aqui, isso, no Brasil não é assim, por enquanto. Boa, Vini, boa, pelo ênfase no aqui, né? E no por enquanto também. Boa, Rodrigo, ainda tem o versículo. Nós nem chegamos no versículo, nós vamos falar sobre o que era a questão dos filhos, vai assustar mais a Maite ainda. Mas vamos lá. E aí, para a gente finalizar a parte do casamento, para entender o contexto romano no casamento, tá? A gente vai falar das formas de união. A gente, por exemplo, quando a gente pensa em casamento hoje, né, na união entre duas pessoas, a gente tem, por exemplo, o casamento com comunhão de bens, com separação de bens, com comunhão parcial de bens, a gente tem união estável, né? A gente tem uma série de coisas que é só civil, a união estável, tem o casamento civil, tem o casamento religioso. As formas de união eram basicamente duas na época do Império Romano, tá? Uma delas era uma forma de união que a gente chamava-se de sinimano, que é quando a esposa ela era comprada pelo marido, e aí ela aderia, ela começava a partir dali fazer parte da família do marido, ou seja, a família, hoje que a gente tem, você casa com a família da esposa, que o pessoal brinca, nessa época não existia isso. Nessa época não tinha isso de você casar com a família da esposa. Você casava com a esposa e a esposa passava a fazer parte da família do marido. Então não tinha esse negócio de almoçar na casa da sogra para os homens. Porque quando você trazia a sua esposa para a sua casa, a família dela já era para ela. O pai já recebeu o dote, a família já era. Oi, Ana Lúcia. A gente vê isso na cultura oriental muito forte no desenho da Mulan, né? Quando a Mulan está fazendo aquele treinamento com a casamenteira, ela está sendo treinada para agradar os sogros. Não a mãe e o pai dela, mas os pais, né, do marido. Você vê que isso já é algo embutido na cultura oriental, não apenas cristã, né, mas na cultura oriental. Tá vendo, pessoal? Animação, desenho também é cultura. Boa lembrança, né? Boa lembrança. Boa lembrança. Então, a esposa fazia parte da família do marido. Tá? E aí, um outro tipo de união civil que existia, era chamada de usos, que funcionava assim. Se um homem habitava com uma mulher pelo período de 1 ano, eles eram considerados casados e faziam as cerimônias que a gente citou agora há pouco. E se casavam. Só que nesse modelo chamado usus, se acontecesse da mulher ficar 3 noites fora de casa, o casamento era dissolvido. A mulher ficou 3 noites fora, o cara estava livre, acabou o casamento. O cara estava livre para viver a vida dele. Então, quando a gente começar a conversar aqui do que Paulo pede para esposas fazerem, para maridos fazerem, a gente precisa entender esse contexto.
Ainda no contexto da família, existe ainda a questão da relação dos filhos, que a gente vai assustar a Maitê agora, como o Mourinho falou, né? Essa questão dos filhos, pessoal, primeiro assim, hoje como funciona, né? A mulher engravida, nasce o filho, automaticamente esse filho é filho da mulher e, se ela tiver um marido, filho do marido, né? Assim funciona, você vai lá, registra, é filho. A filiação está ligada à questão do nascimento. Na época do Império Romano, a filiação não era algo automático, tá? O filho, né? Isso é importante. As mulheres tinham direito a ter pelo menos 3 filhos, né? Então as famílias tinham normalmente 3 filhos ou mais, porque esse direito a 3 filhos é questão para mostrar fertilidade, né? Então tinha essa questão de direito de ter 3 filhos. E aí o que acontece? Por que esse direito de ter 3 filhos? Mas não tinha métodos contraceptivos, as mulheres engravidavam muito mais, não é? Mas o que acontecia? Os filhos podiam ser rejeitados. Nasceu essa criança aqui, eu não gostei muito, não. Eu não gostei dessa, não. Joga fora. Joga fora, não. Eu tenho umas dívidas aí. Vende. Vende. Troca. É um menino aí, vai crescer, vai ficar forte. Troca por trigo. Então, os filhos podiam ser rejeitados. Tá? Então, não é assim, nasceu é filho. Né? O pai precisava aceitar aquele filho. Então ele podia ser rejeitado, vendido, como escravo até. A gente vai falar de escravidão mais para frente, mas como escravo até. Então podia acontecer isso. Outra coisa interessante, né, com relação aos filhos, a questão dos nomes que se davam aos filhos. Fala, Sô. Pode falar. Acho que caiu a conexão da Su. Quando ela voltar, a gente já dá a palavra para ela, né? Acho que ela deve retornar. Então vamos lá, pessoal. Com relação aos nomes dos filhos. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, lendo aí o Paul Veyne. Quando você pensava no nome dos filhos, havia uma diferença quando você tratava meninos e meninas. Opa, Sô, voltou? Quiser falar, fica à vontade, Sô. Só abrir o microfone. Então, essa é uma pergunta. Você falou dessa questão da filiação, né? Se é filho, gostei ou não. Então, porque a gente vê muito ali no Antigo Testamento, né? As pessoas que queimavam seus filhos a deuses, né? Então, não tinha mesmo esse carinho, né? Esse amor, esse elo, né? De pai e filho. Perfeito, sou muito, muito bem lembrado, é verdade. Essa questão do amor nas relações familiares não era muito presente nesse período. Isso foi algo que foi surgindo no transcorrer da história. Muito bem lembrado, Sô. Parabéns, obrigado pela contribuição. Vini? Vinícius? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, pode falar, Vini. É um sim e não, porque os sacrifícios normalmente podiam ser feitos, né, com filhos perfeitos. E às vezes também não mal amados, mas sim o Deus era mais importante. E da sociedade que a gente está falando agora, o filho nascer com alguma anomalia, ele não era seu filho, né? Ele já era descartado também. Isso, então tem pequenas diferenças, mas também faz parte. Isso mesmo. Mas assim, essa relação que a gente... É diferente da relação que a gente tem entre pais e filhos hoje. É muito diferente. E isso se reflete, inclusive, quando fala de filhos homens e filhas mulheres. Então, por exemplo, quando você dava um nome para um filho, o filho homem, ele tinha 3 nomes. Né? Ele era dado nome a esse filho no 9º dia de vida dele, ou seja, nasceu a criança, nasceu o menino. Ele não foi rejeitado. No 9º dia, o pai dá os nomes. E aí, ele teria o pronomen, gens e cognomen, que seria o pronome, né, o nome dele mesmo e um apelido. Então seria mais ou menos assim. Vamos imaginar o seguinte: Lúcius é o nome do cara, o nome do menino que nasceu é Lúcius, mas o nome da família dele é Silvius. Então, Lúcio Silvius, e aí o codinome, né, seria Lúcio, por exemplo.
como a gente vê, por exemplo, entre Tiberius Augustus, que é o nome de um imperador romano, né? Tiberius Augustus. Então ele era Tiberius, o nome dele, e Augustus, né? O nome da família, ou o nome do pai. Algo nesse sentido. Só que ele era chamado de Tibério, que era o codinome. Então o filho homem tinha esse nome grande, né? Tinha nome e sobrenome. A filha mulher, não. As meninas nasciam, se ela não fosse rejeitada, ao 8º dia ela era dada a ela um nome, e esse nome era um nome gentílico do pai. Então, por exemplo, o cara chama Lúcius, né? A filha se chamaria Lúcia, Luciana, algo relacionado ao nome do pai. Isso a gente percebe, por exemplo, na Rússia tem bastante isso. A filha de Ivan normalmente chama Ivanova. Filha de Ivan, Ivanova, filha de Ivan. A gente tem algumas culturas isso ainda, tá? Então, fala, Vini, pode falar, manda ver. Ibrahimovic, filho de Ibrahim. Isso, filho de Ibrahim, verdade. Ibrahim. Benzema, filho de Zemar. Ben é filho em árabe, né? Ivanovic, filho de Ivan. Isso, exatamente. Então a gente ainda tem isso bastante presente, não só as meninas, mas também com os homens, mas no Império Romano isso acontecia mais com as meninas que tinham um único nome, não tinham um sobrenome, né, que é o gens, que eles chamavam aí, ela tinha só um pronome, tá? Um prenome aqui. Então, com relação aos nomes era isso, e aí uma coisa que é importante a gente também focar é a questão da educação, né? Para a maioria das pessoas não existia educação formal, não existia ir para a escola, para os filhos, então não tinha essa questão, vai, matricula na pré-escola, que a gente tem hoje, não tinha isso. Pouquíssimas, só os meninos ricos tinham acesso a essa educação formal, que podia chegar até a graduação, tá? Mas normalmente funciona assim, a educação também não era feita pelo pai e pela mãe, tá? A educação era feita, no caso das meninas, por amas, né? E no caso dos meninos, por escravos que educavam os meninos, né? Tanto que daí que vem o termo pedagogo, né? Que é aquele que anda com o menino, né? Quando anda com a criança. Então eram pedagogos, né? Orientadores de crianças, normalmente amas ou escravos, que cuidavam dos meninos e meninas. Pode falar, Ana Lúcia. Legal isso aí que você colocou do pedagogo, né? Que o pedagogo era um homem. E eu lembro quando eu estudei pedagogia, magistério, essa mudança para a mulher foi realmente por causa da questão da pedofilia mesmo, né? Você foi deixando mais seguro a criança na mão da mulher do que do homem, mas sempre foi o homem o educador, né? E você estava falando da educação de meninas também, eu lembrei de um fato que eu já li a respeito, interessante. Como a mulher ela não era educada formalmente, ela acabava, assim, no dia a dia, por aprender coisas com a natureza, chás, remédios, ela era obrigada, por causa da cultura, a buscar o conhecimento fora do padrão. E aí depois ela passava a ser considerada bruxa, alquimista, coisas do tipo, né? Então é muito interessante como a própria cultura acaba se voltando contra a mulher, porque é uma sociedade patriarcal, né? Sim, sim. Lembrando, né, pessoal, pensando nesse aspecto de educação, índice de analfabetismo enorme, né? Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Normalmente o ensino dos meninos era muito voltado para o ofício do pai, porque ele precisava desenvolver aquele ofício, e das meninas muito das questões relacionadas à maternidade, menos até a questão do cuidar da casa, porque o cuidar da casa também não era função das mulheres, eram os escravos que faziam, né? E mesmo famílias mais pobres, né, a plebe, tinham algum escravo normalmente, né, porque era muito barato comprar escravo. Então, nesse contexto, esse é o contexto da família do Império Romano, e é nele que a gente vai começar, então, a tratar os versículos aí do 18 até o 21 para a gente entender, tá? E aí, a gente vai começar, né, com o versículo mais controverso, que é: mulheres, sujeitem-se a seus maridos,
como convém a quem está no Senhor. E eu queria ouvir das mulheres, o que vocês acham desse versículo? Como é que vocês entendem esse versículo? Vamos lá, uma de cada vez. Levantem a mãozinha aí. É o lugar de fala de vocês agora. Pode falar, Solange, pode falar. Eu lido muito bem com isso, acho que nunca tive problema, porque eu creio sim, né? Essa sujeição seria uma hierarquia, né? E, na verdade, a gente tem a consciência que o homem, ele tem a complexão diferente da gente mesmo. E a gente precisa dessa proteção, né? Se você olhar por esse ângulo, que o seu esposo é o seu protetor, esse é apenas um ponto de vista, né? Eu acho normal. E esse negócio de você se sujeitar, eu não vejo dessa forma assim tão terrível como as mulheres veem, né? Eu acredito que é um companheirismo ali, ó, lado a lado, né? Eu tenho como é que eu posso dizer? O meu caminho, o meu marido tem o outro, mas a gente se completa. Eu vejo muito por isso também. Obrigado, Sô, por contribuir. A Natália quer falar também? Pode falar, Nath. Oi, gente, bom dia. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil, porque eu acho que quando a gente entende o contexto da época e etc., ok, né? Eu acho que você até entende de uma maneira mais. Acho que é mais compreensível, não sei, né? Quando você entende o contexto. Mas eu acho que para os dias atuais é difícil, e eu acho que é a maneira que a gente interpreta também. Então, eu acho que dentro da própria igreja, ou dentro das próprias relações, né? Dependendo da maneira que isso é colocado, né? Você tem que se sujeitar, não generalizando, mas eu acho que dependendo da maneira que isso é colocado, isso poda muito, né? A nossa liberdade, a nossa vontade, o nosso julgamento, né? Então, eu acho que é bem complicado e que depende muito da maneira que as pessoas colocam isso em prática. Tanto quando a gente escuta orientações, né? Então, por isso eu acho que essa coisa do contexto é extremamente importante, senão a gente simplesmente olha isso e acha que a mulher tem que engolir tudo que o homem está colocando e que a gente tem que aceitar tudo que o homem está colocando, porque a gente tem que ser submissa. Então, eu acho que é difícil, acho que é bem relativo, e que a gente tem que ter essa noção de contexto, senão a gente vai aceitar algumas coisas que não são boas pra gente, né? Mas eu diria que é complicado, eu acho difícil. Obrigado, Nath, por contribuir também. O Vini levantou a mão, mas tem alguma mulher que gostaria de falar antes? Porque a gente está falando delas, tá, Vini? Então eu vou dar lugar de fala para elas primeiro. Fala, Ana Lúcia. Peraí que eu não estava conseguindo abrir aqui. É muito complicado esse assunto, não porque ele seja complicado em si, né? Parece uma coisa óbvia, você não oprimir a mulher. Parece ser óbvio, mas não é assim tão simples. Porque a ideia que você precisa passar num contexto religioso, tá? Não estou falando de fé, de encontro com Cristo, estou falando de manipulação em massa, entendeu? Você precisa ter esse discurso. A gente sabe que assim, existe toda uma manobra para se manter a ordem. E nada mais óbvio para se manter a ordem dentro de uma igreja do que o pastor ser autoridade. E nada mais óbvio do que manter uma ordem dentro de uma família do que o homem ser autoridade. Só que a gente precisa perceber que quando a Bíblia fala sobre essa submissão, ela está falando de pessoas que estão debaixo do poder do Espírito Santo. E se você está debaixo do poder do Espírito Santo, você não precisa que alguém te oprima. Nem seu marido, nem seu filho, nem você oprimir seu filho, porque são pessoas que estão debaixo do poder do Espírito Santo. Supõe-se, né? Então, para que você consiga fazer a manobra em massa, você coloca o quê? Que aquilo é uma doutrina bíblica. Né? Que aquilo é uma verdade absoluta.
Então, a gente que tem esse espaço e discute, claro, é muito importante ter essa proteção que a Solange falou, eu concordo com ela, entendeu? Porque o homem e a mulher são seres diferentes, entendeu? O homem se levanta para bater na mulher. Isso é algo que a Bíblia não precisava. Se você é um servo de Deus, você não precisa de ter uma lei para dizer que você não tem que fazer isso. Só que Paulo vai falar assim que o diácono precisa não ser espancador. Então já era uma cultura da época se espancar mulheres, né? Então eu posso espancar, mas se eu for diácono, então eu não espanco, só se eu for um membro da igreja. Professor DBD pode espancar a mulher. Tá vendo como são coisas muito mais profundas do que você levar isso como uma doutrina? Mas para manipulação em massa, você precisa... Ô, Lu, fecha seu microfone que eu estou do seu lado. Para manipulação em massa, você precisa ter isso como uma doutrina. Então, eu acho assim, a gente precisa buscar em Deus como a nossa família funciona. Né? Lógico, a gente que é mulher, somos oprimidas sim, nada justifica. Mas a gente precisa buscar em Deus como o testemunho pode fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Então, eu penso dessa maneira. Penso muito mais, não dá tempo de ficar falando aqui. Será que é por essa razão que eu não sou diácono? Dida, pode falar, Dida. O que a Ana falou é perfeito, aí é o que eu penso também. E esse sujeito em si, ele tem um peso aqui nesse versículo, né? Porque quando você lê, já fala assim, pronto, sujeito, quer dizer, tudo que o homem fizer, você vai se sujeitar. E não é isso. É exatamente o que a Ana falou. É aqueles servos, aquelas pessoas que estão debaixo da vontade de Deus. Então, quer dizer, o marido vai ser um grosseiro, vai ser um agressor e você vai se sujeitar a isso. O marido é um cara que tem hábitos que não condizem com os seus desejos, com as suas vontades, mas você vai fazer isso porque ele quer. Então, não é assim que vai ser um casal, um lar feliz. Então, esse sujeitar aos maridos, sim, mas se estiver, eu coloco essa questão, se estiver debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha vida plena e abundante. E ele não quer, aí eu já estou exagerando, mas ele não quer que a mulher seja oprimida. Ele não quer que a mulher seja infeliz dentro de um casamento. Deus não quer isso para a mulher. Deus quer, sim, que um casamento seja harmônico. Deus quer, sim, que um casamento, uma união, seja de cumplicidade. Quer, sim, que uma união seja de passos, caminhada junta. É isso, para que ali se forme um lar. Então, eu creio, sim, aí a minha filha falou, e é realmente muito difícil você conciliar os pensamentos, porque são pessoas diferentes, né? Eu acho que leva um tempo ali até você alinhar ter respeito, né, um pelo outro. Eu acho que o importante também é você olhar o outro como igual. Somos iguais, somos seres humanos, precisamos nos respeitar, né? Como iguais, para a gente poder caminhar. Aí eu acho que aí se consegue uma harmonia, uma cumplicidade, uma coisa mais amena, porque do contrário, eu creio que sempre vai ter assim, eu não vou fazer nunca o que eu quero, a mulher, é sempre só o que o homem quer. E Deus não quer isso. Deus não se agrada disso. Então, eu acho que eu acho que o ponto, esse sujeito em si aí, ele tem um peso muito grande. E se a gente ficar olhando esse sujeito em si, vai ficar caminhando de forma oprimida. E não é isso que esse versículo está falando, e não é isso que Deus quer. A Natália pediu para falar. Fala, Natália. Meninos, ó, tô deixando as mulheres falarem primeiro, tá?
É isso aí, Lu. É só mais um comentário. Eu acho que a gente também tem que ter este entendimento para sabermos que se entendemos que a pessoa, que o homem não está de acordo, né, com a vontade de Deus, né, que isso não corresponde àquilo que é bom, a gente também tem o poder de colocar, de falar, né, de não ficar na situação. Que eu acho que essa coisa do sujeito-se, muitas vezes também a gente precisa aceitar e a gente precisa se manter, né? Porque a decisão tem que ser do homem, porque a colocação tem que ser do homem. Então, acho que disso que a Ana falou, que a minha mãe falou, a gente precisa ter muita consciência, né? Uma relação em que o homem é violento, uma relação em que o quanto a gente tem, né? Esse poder também de julgar e entender que aquilo não é bom, né? Senão, além da gente entender que a gente não tem que passar por isso, a gente também se mantém. Porque a gente não tem esse poder, né? A gente não acredita que tenha esse poder, a gente tem que permanecer nessas relações, a gente tem que permanecer nessas situações. E não acho que nem é só o casamento, às vezes são situações no trabalho, né? Enfim, de outras relações também, né? Que a gente acaba se sujeitando, a gente identifica que aquilo não é bom, mas muitas vezes permanece. Então, acho que é entender que a gente também tem esse poder de escolha, né? Obrigado, Nath. Obrigado, Dida. A Priscila quer falar. Fala, Pri. Bom, eu lido também, assim, com bastante tranquilidade com relação a isso, porque eu creio, né, que realmente é mesmo uma hierarquia, igual a irmã falou, mas eu não vejo como algo inferior da mulher nesse caso. Eu vejo como uma organização de Deus dentro do que ele determinou para o homem e do que ele determinou para a mulher. E eu creio nisso, não quer dizer que sempre as nossas ideias batem, e que sempre eu acho que ele está com a razão, mas eu entendo que num casamento Deus colocou o homem para a última palavra, naquilo que eles se divergirem. Porém, eu entendo que nesse caso Deus colocou ali um relacionamento perfeito do homem o cabeça, a mulher se sujeitando, pensando também no versículo 19, porque não tem só a parte da mulher, no que Deus determinou, da mulher se sujeitar, mas tem a parte do homem de amar a esposa e não tratar com amargura. Então, hoje a gente pensa, a mulher tem que se sujeitar e não sei o quê, e a mulher não precisa sujeitar tudo. Mas se fosse como Deus determinou, o homem não a tratando com amargura e amando, seria perfeito. E não teria problema nenhum a mulher se sujeitar, como hoje existem casos de muitas mulheres, como a Natália falou, de serem espancadas, né? De não conviver mesmo com isso. Mas, pensando naquilo que Deus colocou como casamento e comunhão, esse sujeitar da mulher, não haveria conflito ou problema nenhum no coração dela, porque do homem ela estaria recebendo o que ela precisaria, que é amor, e não ser tratada com amargura. Né? Então, assim, para quem não tem esse princípio cristão, para muitos homens, então já começa uma confusão, eu acho, né? Porque ele já começa a tratar a mulher de acordo com o que ele quer. E aí já começa essa confusão da mulher não receber o que ela precisa e por que eu vou me sujeitar, né? Mas eu acho que para quem crê, tanto o homem quanto a mulher, naquilo que Deus colocou ali na palavra, eu acredito que, por mais que existem, às vezes não existe o mesmo pensamento em um determinado, né, problema dentro do casamento, mas não há essa confusão, né, de valores, de princípio ali do que Deus colocou dentro do casamento para cada um. Obrigado, Pri. Obrigado pela contribuição. A Ana Lúcia quer falar de novo. Vini, você vai ficando aí. Se é homem, você vai ficando. Desculpa aí, Vini. Mas é um assunto muito Eu sou persistente. Pertinente a nós, mulheres, né? Talvez por isso que eu entendo a Pri, porque quando o casal, eu acredito que quando o casal vive essa experiência de comunhão, é muito fácil mesmo, né? Eu entendo. Então, a Deise que escreveu aqui, né? Que ela não tem dificuldade de ter um bom marido. Maravilhoso, eu também. Me deleito aqui com o Luciano, não posso reclamar de nada, não. Mas o que eu acho muito perigoso, que nem Paulo, essas palavras são de Paulo, eu não estou dizendo que não são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, mas são palavras de Paulo, a gente não vê
Jesus tratar essa hierarquia e nem ver Jesus impondo esse tipo de doutrina. Mas nós cremos que Paulo, sim, foi orientado por Jesus. Então, a palavra dele é uma autoridade. Uma autoridade no contexto. Então, a gente está tentando trazer essa palavra de Paulo para hoje. Como a gente vai ver depois também, que a palavra em relação aos escravos, ela não se aplica a hoje. Né? Então, eu não acredito que esse seja um modelo que Deus queira para hoje. Porque, na prática, e eu falo isso até a Jaque está aqui, a gente sabe que a mulher, muitas vezes, é o cabeça do lar. Minha mãe foi muitos anos, a Jaque é. Então, isso é, assim, é utópico, né, esse modelinho. Na prática, a gente sabe que a mulher não é tão frágil como, às vezes, a igreja tenta colocar, e é interessante que a igreja vive isso, aí ela faz um discurso para passar a mão na nossa cabeça, as mulheres levam a igreja nas costas, isso e aquilo. Verdade mesmo. Em tudo, mas não é porque a mulher é submissa, é porque a mulher põe a mão na massa, né? Então, acontece mesmo isso. E nós somos ensinados dentro da igreja a se submeter a esse ensino. Uma vez, uma pregação, isso aí é muitos anos, hein? João Pedro estava na igreja ainda, ele era pastor, acho que na nossa igreja, junto com o Genivaldo. Uma pregação, ele estava pregando sobre Débora, e ele falou, ele colocou de uma maneira muito, assim, engraçada na época. Hoje, eu refletindo, eu vi ali a manipulação inconsciente dele, porque ele também foi ensinado assim. Ele colocou, que acho que foi Baraque, né, Lu, é isso? Balança a cabeça aí, Baraque, né? Ele leva a Débora com ele, porque Baraque, como Débora era juíza, Baraque via em Débora a presença de Deus, então ele quis levar Débora com ele. E aquilo, na pregação que foi feita, foi colocado como uma vergonha, porque a mulher seria, nesse caso, o inimigo seria morto por uma mulher, e realmente é morto por Jael, né? Que era uma fazedora de tendas. Então, eu fiquei pensando, por que era uma vergonha se Débora já era juíza instituída por Deus antes de Baraque para a batalha? Ou seja, Deus já havia colocado Débora uma autoridade espiritual sobre ele, mas aquilo era uma vergonha para o contexto. Então, uma pregação feita dessa maneira, ele está querendo dizer o quê? Que a mulher, quando ela foi ali exaltada, foi uma vergonha para os homens. Só que o pregador colocou algo que afrontava a Deus. Então, onde ele tirou isso? Se Débora ser juíza afrontava a Deus, Deus não deveria ter escolhido Débora para ser juíza. Então, essa doutrinação, ela valida os maus tratos da mulher na igreja, ela valida os maus tratos na sociedade, porque mesmo que inconsciente, nós vamos criando os nossos filhos com essa visão de que o homem é autoridade, e aí quando tem um relacionamento que a mulher não faz o que o homem quer, ele vai lá, cata a faca e mata mesmo, e parece ser algo bom. Então, a gente precisa, todos nós, né, nos submetemos a Deus, ao amor, né, que rege todas as coisas de quem serve a Deus, e eu acho que evitar esse tipo de controle, esse tipo de doutrinação para manipular. Ó, Vini, deu ruim, sua mãe levantou a mão na hora. Fala, Dida, depois do Vini. Eu acho que aí, no que a Ana falou, é uma questão, né? Respeito pelo ser humano. A mulher não sendo respeitada como um ser humano, como um igual. O que nós estamos falando aqui realmente é um tema muito difícil, né, Lu? Que a gente não está deixando você falar, mas é que é justamente a gente analisar isso de uma forma profunda e pensando, quando você começou a falar, eu falei assim, o Lu é um gênio, ele está mostrando justamente como era a cultura, para a gente não ficar batendo aqui, falando mal de homem, etc., porque não é um discurso para isso, né? Mas, sim, é um discurso aqui, vamos colocar assim, é uma conversa aqui para a gente olhar para a nossa sociedade, para a nossa posição como mulher dentro da igreja, dentro do lar, dentro da nossa sociedade. É para
trazer a gente para a nossa realidade, como cristã. Como cristã. Então, a gente olhar que a nossa posição aqui é uma posição para a gente ser respeitada dentro da igreja, dentro do lar e na sociedade. Eu fui casada durante 20 anos. Então, durante esses 20 anos, eu tive um marido que ele não era cristão, ele se converteu depois, mas desde que nós nos casamos, desde antes, ele realmente sempre foi um homem que ele me respeitou. E depois de cristão ainda, até ontem a Natália estava comentando um detalhe dele aqui que me fez lembrar e chorar o amor que tinha por mim. Então, quando há amor, realmente as coisas andam de uma outra forma, porque não é só questão de colocação, questão de opinião. O que une o casal, o que faz esse relacionamento caminhar é o amor. É o amor que um tem pelo outro. O marido precisa amar sua esposa e a esposa precisa amar seu marido. Porque do contrário não funciona, né? Se só um amar, se só um respeitar, não funciona. Então, o respeito é para todos. Para que não haja opressão, o respeito é para todos. Fala, Vi. Não, é a Priscila agora. O Vinícius perdeu o lugar de novo. É a Priscila agora. É a vez das mulheres, né? Então, eu acho que, eu volto a falar assim, que eu acho que a gente, às vezes, quando pega esse contexto, a gente, né, vê tanto para o lado da mulher de sujeitar, que realmente ainda esquece da parte do homem, né? E eu creio, sim, que é de Deus, né? Que Deus colocou o homem como cabeça e que nessa divisão de Deus, isso é perfeito. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma pregação falando que Deus colocou Jesus como cabeça da igreja e colocou o homem como cabeça de uma união. E o que Jesus fez pela igreja? Ele deu a vida. Então, ou seja, não é pôr o homem ali como um chefão da casa sem ele considerar a mulher, mas ele se sujeitar à mulher como Cristo se sujeitou à igreja. Então, acho que a gente pensa tanto no contexto da mulher se sujeitar que esquece que não é isso isolado. Tem a parte do homem de ser como Cristo, de dar a vida pela mulher, pela família, pelo bem-estar da família, ainda que muitas vezes a decisão do homem seja diferente da mulher. Mas se a mulher entender que Deus colocou o homem ali como cabeça e o homem tratar a mulher, né, como Cristo tratou a igreja, se sujeitando, dando a vida, as coisas vão se encaixando naturalmente. Ao ponto de, mesmo essa palavra sendo escrita anos atrás, ela se fazer presente e nos abençoar ainda hoje. E eu peguei aqui um texto ainda em Pedro, que fala, 1 Pedro 3, a minha versão é outra, de João Ferreira atualizada, ele fala, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, não estou falando aqui para se sujeitar a qualquer tipo de violência, né, de agressões acima do comum, mas no que confere o entendimento de que Cristo, de que Deus colocou o homem como cabeça, e se a mulher vive isso bem resolvido com Deus, eu acredito que Deus usa até isso para que o marido observe Cristo na mulher e ele seja até ganho por Deus, vendo esse temor dela, de Deus na vida dela. Vini, vai ficar para depois também. Ana Lúcia, fala. Perfeito. São essas questões que a Dida colocou mesmo do amor. É isso aí, o Vi, não desiste. Mas até mesmo esse texto que a Pri leu, Pedro está falando sobre um testemunho, né? Sobre você ganhar um marido, sobre você realmente ter esse papel no amor de trazer o marido incrédulo para Deus. Mas eu digo, a gente tem que tomar cuidado que isso não pode ser colocado como uma regra que Jesus estabeleceu.
Eu volto de novo no texto que Paulo, né, como a Pri falou, que viu uma pregação falando sobre Paulo, dizendo que, mas é Paulo que está dizendo também isso para aquela sociedade no momento, né? Então, uma sugestão aqui, muito bom. Então, a gente precisa ver como você é doutrinado. Uma vez eu ouvi uma pregação de uma mulher muito famosa, comentei com o Lu durante a semana, quando ele estava falando dessa aula. Ela fala que Deus não soprou o Espírito Santo nas narinas da mulher. Ou seja, na denominação em que ela é missionária, ensinam até mesmo que a mulher não recebeu o Espírito vivente como homem. Então, olha como as coisas são perigosas na hora de você doutrinar a igreja, né? E acompanhar as famílias. Como isso pode trazer, até mesmo dentro do lar, uma autoridade que o homem não tem. É uma coisa muito perigosa. Mas, assim, nas nossas famílias, eu louvo a Deus pelas famílias que têm marido e mulher que são crentes, eles conseguem viver essa harmonia no amor. Eu acho isso perfeito, né, que crê que Deus ensinou assim, não tem problema, você vive em comunhão, você vive em amor. O que a gente tem que tomar cuidado, isso não pode validar o pecado do homem sobre a mulher como se ele tivesse essa autoridade. Né? Quantas vezes na igreja a gente ouve a mulher tendo que aceitar o pecado do homem como algo natural, e o homem não pode aceitar o pecado da mulher. Tem um irmão da igreja que a mulher dele é enferma, ele não tem mais relações sexuais com ela, e esse irmão hoje acho que é pastor, é um irmão muito conhecido. Ele simplesmente se casou novamente, né? A mulher está doente, problemas psiquiátricos, e ele se casou novamente porque ele falou que ele não fica sem mulher. E isso é algo socialmente aceito. Se a mulher fizesse isso, se o Luciano ficasse acamado aqui, né, impossibilitado de se levantar da cama, e eu arrumasse um outro homem, eu pregaria nas igrejas, nas mulheres, lá na frente, como esse irmão faz. Então, assim, eu não quero julgar o caso dele, eu quero mais que ele... Então, exatamente, Solange. Ele está em adultério. Mas porque nós temos uma doutrinação de que o homem é o cabeça, muitas vezes nós aceitamos as coisas. Isso é muito sutil, isso não é algo assim tão escancarado dentro das igrejas. Por quê? Porque a gente tem esse discurso. Então, quem crê que esse discurso é verdadeiro, amém. E vive em comunhão com seu marido em harmonia, amém. Mas esse discurso não pode dar autoridade do pecado sobre as nossas vidas. Né? Então, essa é a reflexão que eu, como mulher, penso que a gente precisa trazer. Nada justifica um pecado do homem sobre a mulher, porque ele é homem, ele é o cabeça, ele vai responder. Não, ele está trazendo dor e sofrimento para dentro do lar dele, ou vice-versa também, né? Não estou só defendendo aqui a mulher, mas a questão é que a mulher é quem recebe essa doutrina. Então, a gente precisa, sim, os homens se protegem, os homens, eu acho que é natural, né? Eles são os detentores do poder, então eles se protegem. Mas a gente precisa também ter essa reflexão e essa sabedoria dentro da igreja. Não, é para a Pri agora. Fala, Pri. Eu acho que no caso aí do irmão, ele está realmente pecando e não tem nada a ver quando está colocando de sujeitar o homem, né? Não está falando que é para você conviver com qualquer tipo de coisas desse tipo. Nesse caso, eu acho que ele não está fazendo o que Deus colocou como cabeça. Ele não está fazendo. Mas aí entra naquela questão, e daí? Se ele não faz o que cabeça, eu posso fazer o que eu quero? Eu acredito que o nosso compromisso é com Cristo, não é com o homem. O nosso compromisso é com o que está escrito na palavra do que Deus determinou para a mulher. E não podemos sujeitar a qualquer tipo de humilhação, mas no caso aí quem está pecando é ele, quem vai responder com Deus é ele. Ele não está fazendo o que Cristo colocou para o homem fazer como cabeça. Então, ele está tendo falha. É lógico que vai ter falhas também nessa relação deles, dos dois. Porque se a mulher entender que um dia Deus pode mudar o coração dele, é lógico, ela não pode ter relação sexual com ele, e se ele for fiel a ela mesmo assim, a relação vai ser perfeita.
Mas se não for e ela continuar temente a Deus, o galardão vai ser dela e ele vai ter que se justificar com Cristo. Obrigado a todas as mulheres que colaboraram. Vini, agora, se você quiser ainda, pode falar. Tô tentando até lembrar, né? Tudo que Vai rápido, eu tinha a Bruna pensado. levantou a mão, eu vou dar a palavra para ela e para a Jaque, se você pipocar. Vai logo, vai logo. Bom, eu acho que para conversar sobre. Oi? É o Rodrigo, você pode falar. Como é o Rodrigo, você pode falar. Então, eu acho que para eu conseguir falar o que eu gostaria, eu preciso separar um pouquinho em tópicos. Primeiro, a parte do contexto. Mulheres sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Para a época, isso já é uma evolução, certo? Porque a mulher na sociedade daquela época ela era praticamente menos, por que não, do que uma pessoa. Então, e a Bíblia tem um esforço muito grande de tratar todos, sem exceção, independente de ser marido, filho, etc., como iguais. Mas você não pode fazer isso de uma vez, porque isso é crime para a época. Isso poderia levar à sua morte, poderia levar à morte do seu filho, da sua filha, pode levar à morte do marido, ou ele nunca mais conseguir fazer algo na própria sociedade, não ser respeitado pelos escravos, o que na época era extremamente pesado. Isso era o acabar da sua vida, a cultura do cancelamento de hoje, né? O mesmo impacto, você perde tudo nisso. Então, a mulher se colocar como igual naquela época, pensar, tipo, marido e mulher pensam iguais, têm pesos iguais, diminuía o homem. Esse é o contexto da época. Deus colocou em todas as suas leis a vida acima de tudo. Então, as evoluções tinham que vir com calma. Então, o que está escrito na época era o começo para chegar no que a gente está chegando hoje. Então, o sujeitar-se na época tinha a vida ainda acima de tudo. Você não se sacrificaria, não cometeria um crime e começaria a evoluir para a igualdade que a gente ainda está se esforçando para fazer hoje. A gente ainda não chegou lá, mas muita coisa mudou. E a parte de homem ser cabeça, etc., acho que tem tudo a ver com tudo isso que eu falei para a época. Porque existe também um esforço da Bíblia de colocar que somos diferentes e que não há nada acima ou abaixo. O próprio citar de Adão e Eva, Eva é dita que veio da costela, né? A costela não está na cabeça, não está no pé, ou seja, a mulher não veio de baixo, ela não veio de cima, ela veio do peito, ela veio da igualdade, ou do meio, se preferir ali, para deixar um pouquinho mais técnico, né? E isso dá um contexto, talvez, um pouco de proteção, afinal, é uma das funções da costela no corpo humano, mas exatamente para que você não rebaixe e nem aumente a mulher, somos iguais. E a parte da hierarquia, que muito foi dito aqui, eu discordo, porque eu não penso na hierarquia como alguém está em cima, alguém está embaixo. Existe a parte horizontal. Existem funções diferentes, existem ali camadas diferentes que vai para o lado e não para cima. Ele não se torna mais ou menos importante em relação a isso. Então, a parte do que eu entendo de sujeitar-se ao seu marido, eu levo extremamente em consideração a época, que hoje são tempos diferentes, e hoje eu entendo que eu vivo numa época que eu posso colocar o pé em igualdade completa. Ainda que exista problemas da sociedade, que nem a situação que a Ana acabou de comentar, se ela fizesse isso, se a sociedade ia aceitar ou não, por lei ela poderia, que é algo que na época já não poderia. Isso já é uma mudança. Não, ainda falta muito como sociedade, mas já existe um gosto, talvez um cheiro ali de igualdade, de que ela poderia, ainda que errado, hoje ela poderia. Isso seria um crime tão horrível na época que esse texto foi escrito, que ela provavelmente seria apedrejada, por que não? O fato de pregar já seria, né? Então, eu acho que esse texto tem que ser muito, muito, muito
dito e pesado com relação ao contexto da época. O ensinamento pode até servir muito para hoje, como praticamente a Bíblia toda é atemporal. Mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus sabia o que ia chegar até aqui, dessa parte de igualdade, etc. Mas quem o escreveu talvez não conseguisse imaginar o que a gente tem hoje, por exemplo. Então, aquilo era o melhor, aquilo era à frente do que ele tinha na época. Então, assim, ele já estava pensando numa era futura, quando isso foi escrito, né? E isso era o começo para a gente chegar onde ainda estamos hoje e ainda precisamos ir. Obrigado, Vini, por colaborar também. Jaque, fica à vontade. Então, eu não tenho as palavras assim bonitinhas. Eu só deixei o Vini falar na frente, Jaque, porque ele já começou a falar, se ele tinha levantado a mão, senão eu já tinha deixado você falar antes dele também, viu? Posso Desculpa falar? Te interromper. Pode, fica à vontade, desculpa te interromper. Tá falhando bastante. Posso falar? Dá para ouvir? Sim. Então, eu vou falar da minha vivência, né? Que sou uma mãe solteira, agora eles deram um outro nome de mãe solo, mas o que eu vejo primeiro, eu concordo com o Vinícius, que assim, eu lembro do Luciano dar uma aula falando que a mulher não tinha validade para nada, ela não valia nada. Então, eu acredito que Paulo foi inspirado, sim, por Deus, quando ele já vem revolucionando, falando que a mulher tem que, né, ser respeitada, enfim, e quando ela fala de submissão aí, da mulher tem que ser submissa, ele está valorizando essa mulher. E para os dias de hoje, eu como vim do mundão, eu nunca quis casar, eu achava um absurdo casar, o homem mandar em mim, porque eu não tinha entendimento. E hoje eu vejo que tem, o que acontece? Muitas mulheres morrendo, sendo assassinadas, justamente porque entendem de maneira muito errada, por falta de conhecimento, primeiro. Ou se sujeita a homens que não estão abaixo da doutrina de Deus, então procura preencher um buraco dentro do seu coração, não sei se é a palavra correta, e procurem pessoas que não têm o temor de Deus e fica dependente, e eu entendo que isso é uma idolatria. Então, elas se submetem de maneira errada, e tem aquelas que não se submetem a nada e perde até Que Sumiu? pena, pessoal. Caiu a conexão da Jaque, estava muito interessante o que ela estava falando também. Uma pena. Pessoal, ó, uma conclusão que eu tirei aqui de tudo que a gente ouviu é que eu não preciso dar aula, né? Vocês podiam dar aula aqui tranquilos, né? Aí, no caso, as meninas e o Vini, né, que falaram, poderiam que ficar... Continua, Jaque, voltou, continua. Jaque? Caiu de novo. Pode falar, fica à vontade, Jaque. Não sei até onde foi, mas também tem um outro lado das mulheres que não se submetem a nada, que é o meu caso, né? Que na época eu não tinha esse entendimento e querem viver sozinha, diz que é dona de si, que consegue fazer as coisas, e também cai sai do senhorio de Deus, né? Então, é quando a Priscila falou, eu acho assim que é leve, por isso que é leve para o cristão, aquele que entende bem, no meu pensar, né? É se submeter, porque um versículo emenda no outro. Tem a parte do homem, tem da mulher, então nada pesa. Agora eu tenho esse entendimento. Porque quando foge desse entendimento, tem os dois lados. Aquela que idolatra o marido e se sujeita a ser um lixo, apanhar, ser espancada, tudo. E tem o outro lado da mulher independente, dona de si, que faz, acontece, que na verdade não é, ela está só. Eu falo por experiência própria, né? Então, eu até não gosto, você é guerreira, você não sei o quê. Eu falo assim, eu não gosto disso, não sou nada, é porque eu errei lá no passado, não tive entendimento, e explico isso para minha filha, de entender que não é assim que Deus quer, entendeu?
a vida eu tinha que dar alguma solução, não podia parar. Mas isso não é mérito, não sou guerreira nada, porque Deus instituiu a família para viver em harmonia. Quando a Priscila fala, por isso que eu entendo, anos atrás, se eu ouvisse o que essa moça Priscila falou, a irmã Priscila falou, eu acharia um horror. Nossa, como assim? Jamais. Mas hoje, com o entendimento, assim, que eu acho que eu aprendi um pouquinho, que é muito bom você procurar um cristão, um servo de Deus, você orar, se preparar. Realmente, se ele for baseado nisso, os dois estiverem com a mesma crença, tudo preparado certinho, isso vai surgir naturalmente. Então, não vai ter os extremos. Não vai ter aquela mulher dona de si e nem vai ter aquele homem opressor. Vai ter harmonia. É o que eu vejo hoje, por ser uma mulher solteira, que tem que criar uma filha sozinha, que é homem e mulher, é encanadora, é eletricista, é mãe, tudo, não é legal. Porque eu não tive entendimento lá. Se eu tivesse esse entendimento, minha vida seria mais leve. Pessoal, que rica a aula de hoje, né? Muito bom ouvir vocês, muito bom perceber como a experiência de vida de vocês, as relações de vocês ajudam a gente a compreender o conceito bíblico aqui. O Vini também, gostei muito do que o Vini falou. Eu coloquei para vocês aí uma sugestão de leitura também, que é bem legal, né? Que é uma mulher escrevendo. Essa Odia Barros é pastora de uma igreja batista da Aliança Batista Nacional, né? Lá em Alagoas, a igreja dela. É um texto bastante legal que fala dessa perspectiva da mulher, né? da Bíblia e a mulher, que é bem interessante. E eu acho muito assim, pessoal. Aí eu vou tentar aqui seguir na linha do raciocínio que eu tinha proposto, mas ouvir vocês foi legal também, porque vai corroborando com essa linha de raciocínio que eu tinha proposto. E a gente conseguiu ver essas percepções aqui. É que a gente precisa, quando a gente pensa nesse texto, a gente precisa entender o texto nesse verso 18. A Pri falou bem legal do verso 19 também, mas nesse verso 18 a gente muitas vezes se esquece do final do verso. Né? Porque o que acontece? Quais são as interpretações que a gente tem? A gente acaba vendo as pessoas tomarem quando olham para esse texto e para outros textos bíblicos que falam dessa questão da sujeição, né? Da mulher, principalmente. Né? Primeira interpretação que a gente acaba percebendo bastante presente é que assim, a mulher deve se sujeitar aos homens. E o texto não fala isso. Ou seja, a mulher se sujeitar aos homens na sociedade. Né? Então, a mulher é inferior ao homem, então a mulher não pode liderar nada. O texto não fala isso. Fala da relação esposa e marido aqui. Então, essa é uma interpretação que a gente vê em muitos lugares. Né? Então, uma mulher não pode ser presidente, uma mulher não pode ser chefe de um setor, uma mulher não pode ser uma prefeita, não pode ser uma deputada. Não é isso que o texto diz. Mulher não pode falar, não é isso que o texto diz. Tanto que se as mulheres não pudessem falar, o que a gente teria perdido hoje, na aula de hoje. O que a gente teria deixado de aprender hoje. Outra percepção que a gente tem, né, uma outra interpretação que as pessoas têm também, é que as mulheres devem sujeitar somente aos seus maridos, no âmbito da família. Tá? Mas é interessante a gente pensar aqui no que o apóstolo Paulo fala depois do sujeitem-se a seus maridos. Ele coloca como convém a quem está no Senhor. Ele não diz como convém a mulher que está no Senhor. Ele diz como convém a quem, independentemente se é homem ou se é mulher, está no Senhor. Essa sujeição que o apóstolo Paulo fala aqui é a mesma que ele fala em Efésios 5:21, em que ele diz: sujeitem-se uns aos outros. É uma sujeição mútua. Nós que somos seguidores e seguidoras de Cristo, a gente se sujeita um ao outro. A gente dá espaço de fala para as pessoas, a gente ouve, se apropria do que a pessoa disse, a gente entende o lado da pessoa, a gente reflete sobre o que ela tinha para dizer e o que eu tenho para dizer, e a gente chega a consensos. Então, quando ele fala sujeitem-se, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como é prática, como convém a quem? A qualquer pessoa que está no Senhor. Quando nós vivemos numa relação em que
nessa relação, todas as partes envolvidas são pessoas que estão no Senhor, essa sujeição é uma sujeição mútua. É uma sujeição do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Porque essa é uma prática cristã da sujeição. Não é uma prática da mulher cristã ou do homem cristão. É uma prática cristã. E aí a gente vai chegar mais para frente, a gente vai ter que parar a aula, pessoal, nessa parte da família. Não vai dar para falar de escravidão na aula de hoje, porque a gente falou tanto do assunto que a gente gastou bastante tempo aqui. Mas, Bruna, pode falar, Bruna. Ô, Lu, sou eu. Fala de... Quando você falou sobre essa questão da sujeição, eu não tinha visto essa questão da interpretação de Efésios 5:21 que você colocou aí. Eu ia só complementar sobre a questão da sujeição, que é exatamente onde consta em Efésios 5:21. Sujeitem uns aos outros no amor de Cristo. Né? É isso mesmo, desculpa. Não, perfeito, Digão, mas é exatamente isso. A sujeição não é você se colocar abaixo de alguém, é você permitir-se ouvir o que a pessoa tem a dizer, permitir-se que a pessoa se coloque, que a pessoa exponha o que ela sente, que a pessoa mostre a posição dela, que você demonstre empatia com tudo isso. É isso que Paulo está dizendo. Exatamente. Não tem a ver com a questão de... Você obedece. Eu mando, você obedece, isso mesmo. Então, e aí, pessoal, de novo, eu acho muito legal o que o Vini falou. Isso é, para nossa época, talvez não, mas para a época que a gente está tratando aqui, era subversivo demais até. Era revolucionário demais até. A mulher não era considerada na sociedade. E o Paulo está dizendo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a questão dos seus. Seu marido também tem que se sujeitar a você. É mútua a sujeição. E aí, como a Pri brilhantemente falou aqui, pessoal, a gente precisa ver a sequência do versículo. Né? O versículo seguinte também. Maridos, amem as suas mulheres, não as tratem com amargura. O Paulo fala, inclusive, em Efésios, na sequência depois do 21, né? Acho que no 23, se não me falha a memória. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. É o amor ágape. Aquele que você se coloca no lugar, você se entrega em favor da pessoa. Não as tratem com amargura. E por que o Paulo está dizendo isso, pessoal? De novo, vamos voltar para a questão do contexto, só para você lembrar. Nessa época, os casamentos eram arranjados. Não havia amor nem do marido para a mulher, nem da mulher para o marido. Eram casamentos arranjados para se manter uma linhagem, para se manter dentro da tribo que a pessoa fazia parte, para se manter o status de poder, para se manter condição financeira. Eram acordos. Casamento com consentimento, não é nem com amor, tá? Com consentimento da mulher, só surgiu, pessoal, mais de 1000 anos depois, com um decreto que o Graciano fez, né, o imperador fez, que dizia que tinha que haver o consentimento, né, nem o amor da mulher, o consentimento. Então era natural que o homem, nessa época, infelizmente, tratasse a mulher como objeto. Paulo está dizendo, olha, não é para tratar sua mulher como objeto, não. É para tratar sua mulher com amor. Não é para tratar sua mulher com amargura, como você trata o seu arado, como você trata a sua ferramenta, né? Para você tratar sua mulher com amor, não é com amargura. Então, olha o quão revolucionário é isso. Né? E aí, pensando no contexto, quando a gente vai aí para a parte dos pais e filhos também, que está no verso 20 e 21, fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. É que Deus falando para filhos que talvez fossem até oprimidos pelos pais, filhos que talvez por pouco não foram rejeitados no nascimento, mas que eram rejeitados no dia a dia pelos seus pais, dizendo, olha, obedeça aos seus pais, não é porque seu pai merece, mas é porque isso agrada ao Senhor. Não é porque o seu pai merece, mas é porque isso agrada ao Senhor. E pais,
não irritem seus filhos, porque se vocês fizerem isso, eles vão se desanimar. Então, o Paulo está criando aqui um ciclo, pessoal, que não existia. A educação ela era terceirizada. Era outra pessoa que fazia, era outra pessoa que cuidava, era outra pessoa que ensinava. Então, quando Paulo fala assim, filho, obedeça aos seus pais, Paulo está, inclusive, colocando um desafio para os pais. Ó, não deixa o outro mandar no seu filho, ensinar o seu filho, não é você que tem que fazer. Porque filho obedece o pai. Mas não é o pai que manda, é o escravo. Então, pai, se aproxima do teu filho. Se relaciona com o teu filho. Você vai orientar o seu filho a partir de agora, pai. Não terceiriza isso. A orientação é tua. Pai, mãe, orienta o teu filho. Você vai orientar o teu filho, aí ele vai te obedecer. Porque é você que está orientando. Não é um outro terceirizado. E aí ele vai te obedecer, você vai apoiar o seu filho. Você não vai ficar irritando ele. Você vai dar apoio para que ele não desanime. E aí você dando apoio, esse relacionamento se intensifica. E aí esse ciclo vai funcionar bem. Porque a relação no tempo do Império Romano, pai e filho, era distante. Quando Paulo fala, inclusive, para os filhos obedeçam os seus pais, é um desafio para os pais. Ó, você que tem que orientar seu filho. Você que tem que orientar o seu filho. Não terceiriza. E aí, eu vou forçar a barra um pouquinho aqui, tá, pessoal? A gente não vive no Império Romano, a gente vive num tempo em algum aspecto parecido, em que os pais terceirizam a educação dos filhos. Eu ponho ele lá na escolinha tempo integral e o que vier veio. Eu não passo tempo com meu filho. Uma reflexão. Fala, Dida. Desculpa, Dida, demorei para... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Dida, pode falar. Depois da Dida, a Bruna pode falar. Bruno ou Rodrigo, não sei quem é, pode falar. Só que é do versículo anterior, do dever dos maridos. Desculpa, você foi rápido para esse daí, e eu achei que, enfim. Mas eu só queria dar uma palavrinha sobre isso, porque o versículo anterior, a gente falou aqui colocou aqui um posicionamento que realmente pode parecer que é contra os homens, e não é isso, né? A gente, como mulheres cristãs, nós temos o desejo no nosso coração de realmente termos os nossos relacionamentos de acordo com a vontade de Deus, né? E a posição do marido dentro de casa é uma posição extremamente importante, assim como a da mulher. E o homem realmente, todo mundo me conhece, eu tenho uma visão totalmente romântica da vida, né? O homem é protetor. Eu sempre vi isso, porque eu vivi isso na minha casa, minhas irmãs estão aqui, minha família está aqui. Eu vi isso na minha casa com os meus pais. E eu tive um casamento assim, de um homem extremamente protetor, cuidadoso. Meus filhos estão aqui também, podem falar se eu não estiver falando a verdade. Extremamente cuidadoso e protetor, e um homem que me amava e que fazia as coisas para que eu me sentisse confortável. E era um homem que protegia a família. Então, são visões e vidas que cada um vive. Então, eu tive essa experiência de vida, né? E existem outras mulheres que são cristãs que não tiveram ou não têm essa experiência. Então, eu tive uma experiência de vida totalmente confortável em relação a meus pais e em relação ao meu casamento, né? Aí eu queria só contar uma historinha rapidinha, minhas irmãs estão aqui. O meu pai, um homem, né, nasceu em 1920, minha mãe em 1926, se casaram, minha mãe católica, meu pai já era convertido na Igreja Batista, eles se casaram, minha mãe, depois do casamento, se converteu e seguiram na Igreja Batista. E o meu pai, como eu disse, um homem antigo, só que ele contou para a gente que 2 vezes que ele não ouviu o conselho da minha mãe, deu errado. E
o que ele achou mais interessante é que quando ele falou que ia fazer, a gente não sabe o que era, né? Eu não sei o que era. Ela falou assim, não faça porque vai dar errado. Aí ele falou, e eu fiz. E nenhuma vez ela colocou o dedo na minha cara e falou assim, eu não te avisei. Ela ficou comigo, do meu lado, as 2 vezes. Aí ele falou, então eu aprendi a escutar a minha mulher, minha esposa. Porque na cabeça dele, eu sou homem, eu decido. Então ele aprendeu a compartilhar e ouvir o que ela tinha a dizer. E o meu pai sempre falava que a mulher é sábia. Então, é um homem antigo, seguidor da palavra do Senhor, e que aprendeu algo extremamente novo. Então, isso para mim foi exemplo no meu casamento, foi exemplo para o meu marido, que não era cristão quando nós nos casamos, que se converteu, isso foi exemplo para ele também, e eu espero que seja exemplo para os meus filhos também. Que lindo, Dida, que lindo. Ninguém é menos homem porque se sujeita à esposa, né? Se sujeita mutuamente à esposa. E a esposa se sujeita a você. Você não vai perder a sua masculinidade por compartilhar, por dividir, né? Isso é importante a gente entender, né? Infelizmente tem homens, irmãos em Cristo irmãos em Cristo da gente, que infelizmente pensam que se ouvirem a mulher, né, vão deixar de ser homem por causa disso, e não é o que a Bíblia está propondo, não é o que o Evangelho propõe. Bruna ou Rodrigo, não sei quem é, fiquem à vontade. Sou eu de novo. Voltando ao assunto lá, com a educação entre os pais, né, e os filhos, eu penso que a questão da obediência dos filhos para com os pais tem muito a ver não só pela questão da autoridade, pelo que os filhos devem fazer à vontade dos pais, mas sim por uma questão do que realmente o pai representa para o filho. Ou seja, é uma questão mais de você ser exemplo do que você demandar alguma coisa ou querer demonstrar sua autoridade para o filho. Eu acho que é um negócio meio que instantâneo, quando você é exemplo, né? Você é exemplo que o filho realmente tenha respeito por você e faça aquilo que, não que você quer, mas sim, instantaneamente, faça aquilo que você faz, né? Eu acho que é bem assim. Então, antes dos filhos honrarem os pais e as mães, eu acho que está mais voltado pro pai e a mãe serem, não despertarem a raiva, né, e o furor dos filhos. Ou seja, está mais voltado pelo que os pais são de exemplo para os filhos do que aquilo que eles demandam, né, que eles conotam, né. É um negócio meio doido. É aquela história de, eu posso até não concordar, mas, cara, meu pai é meu herói, e falou isso, eu vou na dele porque ele deve estar certo. É isso mesmo, é nessa pegada aí. Eu olho para a vida do meu pai, eu olho para a vida da minha mãe, olha como eles estão falando, não faz muito sentido para mim, mas deve estar certo. Porque, olha quem eles são. Mas é perfeito, Rodrigo, muito, muito legal a sua percepção. Exato, e você tem que ser exemplo em tudo, cara. Porque senão, não adianta culpar o filho depois. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado por contribuir. Pessoal, eu só vou fechar essa parte, então, da questão da família. A gente não vai conseguir falar dos escravos hoje aqui, da relação da escravidão, da época de Roma, né? Eu queria propor isso também. Depois eu converso com o Rodrigo como faremos isso, se eu sigo na próxima aula, quando falar em Filemon, a gente aborda um pouquinho mais, porque a gente esgotou, foi muito rico. Fala, Digão. Sabe o que eu estava pensando nisso agora? Seria interessante colocar isso daí lá em Filemon, cara. Beleza, fechou. A gente volta, então, quando for falar de Filemon, a gente trata junto essa parte aqui, que a gente dá o contexto, volta para esse texto falando sobre os escravos, fechou. Aí, só para fechar essa questão da família, pessoal,
do que a gente conversou, algumas reflexões, tá? Ó. Como o Vini falou hoje na aula, achei lindo o que o Vini falou, fantástico. O que Paulo falava nessa época já era um avanço, tanto com relação à questão da mulher, com relação ao homem amar a mulher, com relação a pais e filhos se relacionando. Se a gente olhar para hoje, parece nada, mas já era um avanço, já era revolucionário, já era até subversivo isso para a cultura da época, né? Então já era um avanço. Outra coisa importante, protegia as mulheres da época. Era o início de uma proteção à mulher na relação, quando fala da sujeição mútua, quando fala do marido amar a mulher. Havia uma rede de proteção à parte frágil na sociedade, na época, que era a mulher, essa minoria, essa vulnerabilidade que a mulher, à época, tinha. E também ampliava a relação que existia entre pais e filhos. Houve aí uma ampliação, o filho ele estava terceirizado ali, o pai não tinha contato, a mãe não tinha contato, e Paulo está exigindo algo a mais dos pais aqui, para que os filhos possam se relacionar com os pais. E aí o que o Vini falou, que eu achei rico também, não resolveu o problema, porque não tinha como na época resolver o problema. A gente foi se desenvolvendo, foi evoluindo, transcorrendo o tempo. Tem gente que ainda faz mau uso de tudo isso para gerar opressão, para trazer problema para as famílias, ainda tem. Mas as pessoas vão prestar contas para Deus depois. A gente tem que se tranquilizar. A intenção de Jesus e Paulo demonstrando aqui nunca foi oprimir ninguém. Foi trazer liberdade. Fala, Ana Lúcia. É legal isso que você colocou, Lu, do proteger as mulheres. É essa a ideia do perigo que eu falo da doutrinação, não de que as coisas de Deus não sejam bom para a mulher viver, é sempre o melhor, a gente sabe que Deus tem sempre o melhor para a família, mas o discurso, quando ele é autoritário, quando ele faz segregação, ele, na verdade, valida mais violência, né? Era isso que eu estava querendo dizer, quando você colocou proteger as mulheres da época, muito interessante, porque hoje o discurso muitas vezes não protege. A mulher foi estuprada? Porque ela estava com uma roupa indecente. A mulher apanha do marido? Porque ela não presta, ela não é uma mulher sábia. Entendeu? A gente usa a autoridade da Bíblia para justificar violências, coisas que não são aceitáveis, né? Claro que toda família precisa ser... todo mundo quer uma família assim, homem, mulher, para se ajudar, para se complementar. O que a gente não pode é atrás do discurso religioso, validar a diferença, validar a agressão, validar esse tipo de coisa. Eu gostei muito dessa sua colocação, proteger as mulheres da época. Deveria proteger hoje também. Porque as mulheres, elas querem um lar estável, mas na prática é diferente, isso não acontece. E a gente precisa valorizar isso, essa dificuldade, né? É muito legal romancear, sonhar, mas na realidade a coisa não acontece assim, né? Então é importante, as mulheres precisam ser protegidas, e precisa ser hoje também, a gente não pode confundir, né? Nós não somos feministas, nós não estamos defendendo que a mulher tem que se virar sozinha. A gente precisa defender que todos precisam ser amados e protegidos, né? Independente de qualquer coisa. Pessoal, a gente encerra aqui. Perdão pela demora, tá? A gente acabou se estendendo um pouquinho, peço perdão a vocês, mas muito obrigado pela aula que vocês me deram, tá? Aprendi muito com vocês hoje, que Deus abençoe vocês. Vou encerrar a gravação aqui